Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, vamos falar se o BRT é um modelo de transporte ultrapassado ou não. Agora eu vou chamar a vinheta, você vai deixando o seu like para fortalecer aqui o Buzu 071 e bora pro vídeo! E aí, bora lá? Antes de tudo, precisamos deixar claro que a nossa abordagem visa uma análise técnica e não política. Eu tô falando isso porque esse vídeo está sendo produzido a menos de um mês das eleições estaduais de 2022. Dito isso, no último mês de julho de 2022, Rui Costa, que é governador da Bahia, deu algumas declarações indicando que o BRT é um modal de transporte ultrapassado. Com base nesse posicionamento, resolvemos fazer esse vídeo para vocês. Então, primeiramente, vamos explicar para vocês o conceito do sistema BRT. BRT é a sigla em inglês para Bus Rapid Transit, ou seja, trânsito rápido de ônibus. O sistema ele visa a circulação de ônibus em vias exclusivas. Esse sistema foi idealizado na cidade de Curitiba ainda na década de 70. Com o passar dos anos e com o crescimento gradual das cidades, foi preciso aumentar a capacidade de transporte desse sistema. Daí veio a incorporação dos ônibus articulados. E falando de ônibus articulados, que tem uma história até bem interessante da cidade de Curitiba, que é o seguinte: até então, na década de 80, existiam os ônibus articulados normais, com articulação e em média 18 metros de comprimento. Só que como a cidade de Curitiba não tem metrô e tem uma necessidade muito grande de um transporte que absorva a demanda da cidade, aconteceu que a prefeitura, em parceria com a Volvo, desenvolveu o primeiro ônibus biarticulado do mundo. Esse fato ocorreu em 92 e o veículo é esse aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E de lá para cá, esse modelo de transporte só fez evoluir. E essa evolução acabou levando o BRT para outras partes do mundo. É o caso das cidades de Santiago do Chile e Bogotá na Colômbia, que são também cidades de grande porte e que aplicam esse modelo de transporte na cidade de forma muito eficiente ainda em 2022. Tanto que muitas dessas cidades hoje têm um trabalho de evoluir a malha exclusiva dentro do perímetro urbano da cidade para permitir que o transporte público por ônibus tenha uma atratividade maior para o passageiro e que seja interligado com outros modais de transporte. Agora falando com vocês sobre o funcionamento do sistema BRT, é bem simples. Quando o passageiro chegar na estação, ele vai fazer o pagamento direto na catraca e aí vai ficar na estação ali aguardando que o seu ônibus chegue até o local. Quando esse veículo chegar, é só acessar o veículo e trafegar por vias exclusivas. Uma coisa interessante é que por andar em vias exclusivas, esse veículo vai ter um deslocamento de 15 a 20% mais rápido do que os veículos convencionais. Então, basicamente, o BRT funciona assim, gente. Estou aqui hoje com o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, Fabrício Miller, e eu estou aproveitando aqui a presença dele para fazer uma pergunta importante, né? BRT, Fabrício, é um sistema eficaz ou não? E de que forma você enxerga que o BRT de Salvador pode contribuir com o transporte público da nossa cidade? Bom, primeiramente um abraço a todos os visualizadores do site Buzu 071, parabéns aí pelo trabalho, pela quantidade de seguidores que tem passado a seguir o grupo, o perfil. Parabéns a vocês todos aí que trabalham com essa agenda do transporte público.
Bom, o sistema de transporte público, o BRT, como é conhecido, ele é um sistema atual, é um sistema que é utilizado em mais de 180 cidades ao redor do mundo. Esse ano, inclusive, o primeiro BRT da cidade de São Francisco, na Califórnia, foi inaugurado. É um enorme sucesso, era uma grande expectativa para aquela cidade e hoje se tornou um grande sucesso. E aqui em Salvador não será diferente. O BRT vai trazer muito mais eficiência, o BRT vai chegar primeiramente nessa região da Pituba e da região do Iguatemi, trazendo conforto, trazendo rapidez e a eficiência de um sistema moderno que é o BRT. Todos os detalhes estão sendo pensados com todo carinho, as estações vão ter um atendimento exclusivo, diferenciado, né? As pessoas vão poder se sentir mais seguras no BRT e evitar ali problemas que a gente tem hoje em qualquer grande centro urbano do mundo. Então, a gente tem exemplos de BRT funcionando no mundo há mais de 20 anos, né? Como Curitiba, que foi um dos grandes idealizadores desse sistema. Temos aí Transmilênio de Bogotá, que é uma referência para todos nós, para todo mundo, funciona perfeitamente bem há mais de 20 anos e está sendo ampliado, mesmo com a construção de uma linha de metrô em Bogotá, agora está também sendo ampliado o BRT, porque de fato se entende que é um sistema eficiente, um sistema moderno, capaz de trazer mais conforto à população. Outro ponto importante sobre o BRT é que ele já é aplicado em diversas capitais brasileiras e eu vou citar algumas para vocês. Se liga na lista: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e em breve em Salvador. No Brasil tem bons exemplos de BRT, é o caso de Curitiba que você citou, que é referência mundial no modal, mas também temos alguns casos de BRT que não foram muito bem, é o caso, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, onde o sistema iniciou de forma bem eficiente, porém com pouco tempo acabou não indo da forma que a cidade esperava. Vocês estão preparando o BRT de Salvador e o que eu vou lhe fazer, a pergunta que eu vou fazer aqui é justamente essa. Esses exemplos negativos de BRT vão contribuir para que Salvador tenha uma operação eficiente com sistema exclusivo de transporte? Não tenha dúvida que toda a equipe técnica ela estuda não só os casos exitosos do mundo, como a gente citou aqui alguns, mas também estuda aqueles casos que por alguma razão não tiveram o mesmo êxito. O Rio de Janeiro é um exemplo muito grande sobre esse assunto, né? E a gente está trabalhando justamente para que a gente não cometa alguns erros que foram cometidos. Eu acho que um dos erros que são cometidos em algumas cidades é a própria gestão e cuidado com as estações, né? O Rio de Janeiro ele começou muito bem, né? Começou a ser utilizado por todos e em pouco tempo as estações começaram a ser degradadas, a sofrer problemas de vandalismo, a ter problemas de segurança e as pessoas foram se afastando do BRT. Fora isso, ele passa em locais ali um pouco complicados do ponto de vista de segurança pública. Isso talvez tenha assustado e isso trouxe um comprometimento à própria operação do BRT. Então, como eu disse, a gente estuda os casos exitosos para repetir as boas práticas e estuda os casos que não tiveram êxito para não repetir os mesmos erros. Agora, resumindo sobre o BRT, o que eu posso falar é que o BRT não é um sistema ultrapassado. Pelo contrário, apesar de ser um sistema que foi criado há quase 50 anos, é um modal que atende perfeitamente cidades médias e grandes mundo afora. O que tem uma necessidade de ser feito é uma gestão muito eficaz do sistema, para que esse sistema ele seja integrado aos sistemas complementares. Então, assim como o metrô, como o VLT, o BRT ele necessita que tenha um sistema ao redor dele para alimentá-lo e fazer com que esse BRT ele funcione totalmente integrado ao sistema regular da cidade. E hoje no país nós conseguimos extrair alguns exemplos positivos e negativos sobre operações no modelo de BRT. Um dos exemplos negativos é a cidade do Rio de Janeiro, que há 10 anos atrás o município estruturou um sistema BRT na cidade,
Porém, esse sistema BRT ele cometeu diversos erros. Desde o modelo econômico que foi escolhido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a conservação dos veículos não foi adequada. Outro ponto muito ruim da operação do BRT no Rio de Janeiro foi a gestão das estações de BRT, que não tinha segurança, tinha questão de muita evasão. E aí o que aconteceu foi que o BRT do Rio foi se deteriorando, virando aquela bomba relógio, e chegou ao ponto agora de recentemente a cidade do Rio de Janeiro comprar veículos usados de São Paulo para operação do BRT. Então, só para vocês terem uma ideia de um exemplo negativo. E enquanto isso, em paralelo, a gente tem a cidade de Curitiba, que é uma referência mundial em operação do BRT. A cidade de Curitiba ela faz investimentos altos em frota, em qualificação de frota, e eu vou além na cidade de Curitiba como um exemplo positivo, porque a cidade de Curitiba, como poucas cidades brasileiras, ela tem um sistema de transporte que é pensado olhando o passageiro. Então, o sistema HIT, ele pensa em atender as necessidades da população curitibana. Eu não estou falando aqui que o sistema curitibano é um sistema perfeito. Pelo contrário, tem suas falhas, tem superlotação, assim como tem em Salvador. Porém, é um sistema que é muito mais evoluído do que o de nossa cidade. Então é isso, galera. Eu espero que o BRT de Salvador, assim como foi o metrô em 2014, seja um símbolo de evolução na mobilidade urbana da capital baiana. E por hoje é só. Nós vamos voltar em breve com um novo vídeo exclusivo sobre o BRT. Aguarde, inscreva-se no nosso canal e já fui!